Vamos falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Dias após os Estados Unidos suspenderem os ataques contra o Irã, as forças americanas informaram que interceptaram uma ofensiva de Teherã. Os alvos dos disparos eram tropas baseadas no Oriente Médio. O nosso analista de internacional, Américo Martins, está de volta com a gente hoje para trazer mais informações. Américo, a gente passou aí por uma relativa calmaria, né, com a suspensão dos ataques. Eis que começamos essa quarta-feira noticiando essa ofensiva de Teherã, que os Estados Unidos, inclusive, classificam como uma ofensiva surpresa. Importante pontuarmos que ela também acontece na sequência de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Tanto a Casa Branca quanto Netanyahu dizem que a conversa foi positiva, Américo. Exatamente, Carol. Muito bom dia de novo para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Muito bom estar de volta por aqui. Só que, infelizmente, com uma notícia que não é exatamente positiva. A volta do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, depois dessa calma relativa de alguns dias. Isso, inclusive, levou a um aumento do preço do petróleo, porque o Irã, de surpresa, como você disse, tentou atacar várias bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, bases militares, lançando mísseis balísticos. Na Jordânia, por exemplo, o governo local disse que conseguiu interceptar pelo menos 5 mísseis balísticos que tinham sido destinados a essas bases militares dos Estados Unidos na região. Isso mostra aí essa tendência do Irã de querer continuar no conflito. Segundo os americanos, esses ataques foram ataques surpresa e sem nenhuma justificativa, visto que os Estados Unidos tinham suspendido os seus próprios ataques contra alvos iranianos. Além disso, Carol, nós também tivemos um outro desenvolvimento no Oriente Médio nas últimas horas que foi muito preocupante. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita atingiram alguns pontos de milícias pró-Irã dentro do território do Iraque. A Arábia Saudita estava sendo alvo de ataques do próprio Irã, dessas milícias através do Iraque e também nos últimos dias dos Houthis, que ficam baseados no Iêmen. Então, os sauditas foram atacados no seu território por 3 frentes diferentes nos últimos tempos. Eles vinham mantendo uma postura de neutralidade, estavam tentando evitar entrar em qualquer tipo de conflito na região, mas tiveram que agir justamente por conta dessa ação coordenada do Irã, de milícias pró-Irã no Iraque e também do grupo rebelde Houthis no Iêmen. E eles agiram junto com os americanos pela primeira vez desde o início desse conflito. Isso causou uma enorme preocupação, em primeiro lugar porque a Arábia Saudita estava fazendo de tudo para não entrar no conflito, inclusive continuava negociando e conversando com o Irã, apesar de ataques do Irã contra suas refinarias de petróleo durante o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ontem eles chegaram à conclusão, os sauditas, de que precisavam agir, que não adiantava simplesmente esperar e tentar negociar. Isso causa uma grande apreensão dentro do reino e também na região. A possibilidade aí da gente ter uma escalada ainda maior do conflito, com mais ataques envolvendo mais países. E como você colocou, Carol, isso acontece, esses ataques do Irã acontecem talvez não por coincidência, no mesmo dia em que o presidente Donald Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os dois lados dizem que a conversa foi muito positiva. O Netanyahu, depois de muito estresse com o Donald Trump, disse que foi uma das melhores conversas que ele teve com o presidente norte-americano, no qual eles falaram inclusive sobre ações coordenadas no Oriente Médio. A gente precisa lembrar que teremos eleições até outubro em Israel. Então, o Benjamin Netanyahu estava procurando também um apoio político nessas conversas com os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump. E ao Irã interessaria, claro, causar algum tipo de tumulto nas eleições israelenses. Então, todos esses aspectos estão conectados. As tentativas de ataques do Irã, depois de vários dias de calmaria, a resposta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, pela primeira vez com o envolvimento dos sauditas no conflito no Iraque, e também essas conversas diplomáticas na Casa Branca. É o conflito no Oriente Médio, como a gente vê com várias peças nesse complicado tabuleiro da região. Mais uma escalada. Américo Martins, nosso analista, de volta. Bem-vindo, viu, Américo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais com outros destaques internacionais. Neste momento, radar dos navios que circulam por 2 estreitos bem importantes. O estreito aqui, que diz respeito a Hormuz,
E também o estreito aqui do Iêmen, que nós vimos, por causa dos Houthis, que nós vimos, né, na semana passada também, uma situação bastante sensível aqui. O mundo continua olhando para navegabilidade e, mais do que os produtos, a questão humana. Observando aqui o Irã, uma autoridade do alto escalão do regime do Irã revelou que o país não busca diálogo com os Estados Unidos há mais de 2 semanas. Agora, você se lembra, e aí trazendo o Américo Martins para a conversa, na sexta-feira teve aquele jantar dos correspondentes, né, Américo, nos Estados Unidos, aquele que foi cancelado, que teve uma tentativa de ataque contra Trump, e fizeram de novo. O Trump não era o anfitrião, né, o jantar era dos correspondentes, ele era apenas um convidado, mas falou ao microfone e disse, os iranianos querem muito negociar, Teherã nos procura para negociar. E o que o Irã diz? A gente não está fazendo isso há pelo menos 2 semanas. Américo, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no live. Nós estamos tendo uma sequência, Elisa, infelizmente, de más notícias acontecendo todas muito juntas em relação a esse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Uma delas foi essa negativa do vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, o Qassem Gharibabad, que disse que o Irã não procurou os Estados Unidos e não quer negociar nenhum tipo de acordo neste momento. Diz que nos últimos 17 dias não houve nenhum contato, nenhum pedido do Irã para negociar qualquer tipo de acordo, desmentindo essa informação do presidente Donald Trump, que afirma que os iranianos querem sim conversar. Então os iranianos fecham a porta aí para essa possibilidade de diálogo. Além disso, os iranianos atacaram nessa madrugada de surpresa várias bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Eles dispararam vários mísseis balísticos contra essas bases e praticamente todos eles foram interceptados pelas Forças Armadas e pelos americanos dessas Forças Armadas dos países dessas bases. Um deles, por exemplo, foi a Jordânia, quando vários mísseis foram lançados contra o país e foram devidamente interceptados. Esses ataques foram classificados pelos americanos como um ataque de surpresa e injustificado, já que os americanos tinham suspendido os ataques contra o território do Irã. Além disso, e para complicar ainda mais a questão militar, Elisa, nesta madrugada nós tivemos ataques conjuntos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, uma novidade, pela primeira vez a Arábia Saudita participando desse conflito, eles atingindo milícias que são pró-Irã, que são financiadas e armadas pelo Irã, mas que atuam no Iraque. Os sauditas estavam procurando ficar longe desse conflito. É importante para eles não entrar nesse conflito, não escalar essa guerra. Só que o reino está sofrendo ameaças diretas do Irã, dos Houthis no Iêmen, como você mencionou, e também dessas milícias no Iraque. Então são 3 pontos diferentes pressionando o reino da Arábia Saudita, um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Os sauditas, mesmo sendo atacados pelos iranianos, estavam procurando o diálogo. Ontem eles mudaram de caminho, partiram para o ataque contra essas milícias, um ataque conjunto com os Estados Unidos. Isso indica o quê, Elisa? Uma escalada importante desse conflito, porque envolve um outro país militarmente poderoso que estava tentando ficar fora do conflito e agora provavelmente vai ser dragado para esse conflito. No meio do caminho, o Irã também diz que atacou pelo menos 3 petroleiros que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. E agora há pouquinho, o presidente Donald Trump usou as redes sociais, inclusive usando palavrões em inglês, para dizer basicamente que os americanos vão dar uma surra no Irã se o Irã continuar atacando os interesses militares dos Estados Unidos. Ele prometeu revidar esses ataques dessa madrugada. Então a gente tem más notícias do ponto de vista diplomático, onde o Irã nega qualquer contato, do ponto de vista militar, onde o presidente americano faz novas ameaças contra o Irã, e a gente tem a entrada da Arábia Saudita, e tudo isso bate aonde, Elisa? No preço do petróleo, que já subiu muito. Por quê? Porque nós temos uma sequência de más notícias e nenhuma previsão de que a situação melhore lá no Oriente Médio. Infelizmente, tudo isso acontece poucos dias depois dos Estados Unidos terem anunciado aquela pausa, uma pausa relativa no conflito, mas que poderia indicar um caminho. Esse caminho parece que está fechado. Américo Martins trazendo para a gente a atualização sobre o Oriente Médio, aquilo que diz respeito com os Estados Unidos. Diz respeito aos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como câncer do mundo
as milícias do Iraque, que são apoiadas pelo Irã. Os grupos foram alvos de ataques americanos e sauditas ontem. Nos explique então, por favor, Diego Pavão, o que a gente tem de informação que chega sobre esse câncer do mundo chamado por Donald Trump? Pois é, esses são mais aqueles grupos, Elisa, que são apoiados pelo Irã, que não são forças oficiais do Irã, mas são apoiados pelos iranianos, recebem armamento e dinheiro dos iranianos, mas que não estão no próprio território do Irã. Quanto mais a gente vai vendo essa guerra se arrastar, mais o Irã vai movimentando esses grupos que ele apoia fora do território iraniano. A gente viu isso com o Hezbollah no Líbano, lá mais para o início. Na semana passada a gente teve uma atuação dos Houthis, que são aqueles rebeldes do Iêmen, também apoiados pelo Irã. E agora, essa semana, a gente teve esse grupo que apoia várias milícias, na verdade, que são apoiadas pelo próprio Irã. E aí a gente está falando da Força de Mobilização Popular. Vamos entender melhor como funciona esse grupo, como eles operam no Iraque, esse grupo que agora virou o foco da ofensiva americana e saudita. É um grupo estabelecido lá em 2014 e essa data é muito importante para a gente entender como ele se estabelece. Em 2014, o Estado Islâmico começa a avançar pelo Iraque. O exército do Iraque, as forças oficiais de segurança do Iraque, entram em colapso, não conseguem conter o avanço desse grupo. E o que o Iraque faz? Ele começa a convocar a população às ruas para lutar contra esse grupo. É nesse momento que essas milícias populares começam a se organizar e tomar forma nessa luta contra o Estado Islâmico. O problema é que essas milícias começaram a ficar muito poderosas e o Irã viu isso e começou a querer influenciá-las e aí passou a apoiá-las também, pensando nesse eixo da resistência que o Irã tem em várias partes do Oriente Médio. E aí essas milícias começam a ser tratadas como heróis nacionais, porque conseguiram conter o avanço do Estado Islâmico, começam a ter muito poder. E o Iraque olha para elas e fala assim, eu vou começar a colocar essas milícias dentro das forças oficiais de segurança do Iraque. Ou seja, elas são incorporadas ao Estado iraquiano, começam a receber salário, uniformes, tudo vindo do Iraque. Só que ao mesmo tempo começam a também receber apoio do Irã. Ou seja, hoje elas são milícias que dominaram parte do Estado iraquiano, coexistem com o Estado iraquiano, mas defendem os interesses do Irã e são armadas, na questão de armamentos pesados, pelo próprio Irã. É uma situação muito curiosa em relação ao domínio desse grupo das forças de mobilização popular no Iraque. Elas formam, como eu disse, parte desse eixo da resistência, junto com outros grupos, como os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e tantos outros grupos, alguns na Síria também, e aí forma esse eixo da resistência que para o Irã é tão importante, porque dá capilaridade para o Irã no Oriente Médio e consegue manter a guerra fora do estado, do território mesmo iraniano. E hoje esse grupo, na linha de frente, ele tem cerca de 50 mil combatentes. Ou seja, essas são as pessoas que estão prontas para entrar em combate, são pessoas militares ou paramilitares, na verdade, prontos para o combate e prontos para tudo, já armados. Só que se a gente for considerar todo esse grupo, a reserva, as pessoas que integram o Estado iraquiano, esse grupo tem mais de 100 mil pessoas. É um grupo até que virou partido político no Iraque e conseguiu até ter assento no parlamento. Ou seja, ele conseguiu penetrar grande parte da estrutura de Estado do Iraque, mas defendendo e sendo armado pelos iranianos. É uma situação muito única, muito curiosa sobre como esse grupo consegue operar, vamos dizer assim, em duas frentes. E aí, Elisa, para a gente mostrar como esse grupo opera e por que é tão importante para o Irã, vamos mostrar um mapa do Oriente Médio para a gente entender como esse grupo faz parte de um corredor que o Irã consegue estabelecer desde Teherã até o Mar Mediterrâneo. Olha só, a gente tem Teherã aqui, e aí a gente tem o Iraque, e esse grupo, as Forças de Mobilização Popular, conseguem controlar Bagdá, a capital do Iraque, uma parte pelo menos, e também uma parte da fronteira entre o Iraque e o Irã. Pronto, eu mudei só a coloração, Claro. Diego, para ficar mais visível para vocês, tá?
Aí, Elisa, a gente vai para a Síria, onde o Irã também tem grupos que representam os interesses dele. E aí na Síria, mais para o oeste, tem o Líbano, onde está o Hezbollah, que é o principal grupo apoiado pelo Irã. Ou seja, esse corredor que ele estabelece, se a gente der um zoom, a gente vai perceber que esse corredor sai de Teherã, passa pelo Iraque, passa por Bagdá, passa pela Síria, onde o Irã também tem grupos, como eu disse, e chega até o Líbano no Hezbollah. Ou seja, fica todo esse corredor de influência do Irã. E não só de influência, Elisa, mas esse é um corredor muito importante para o Irã movimentar armas, por exemplo. Porque o Irã não consegue movimentar armas com aviões saindo de Teherã e entregando essas armas para esses grupos nessa região, porque eles seriam derrubados facilmente por forças americanas ou por forças israelenses. Com esse corredor terrestre, o Irã consegue controlar uma rede clandestina de transporte de armas por via terrestre, que é muito mais fácil porque consegue evitar toda essa tensão que teria se fosse por avião. Por isso é tão importante a gente olhar para essas forças que dominam essas regiões, ou parte delas, como forças que são apoiadas pelo Irã, mas que estão em outros locais do Oriente Médio. Juntas, elas conseguem formar esse corredor entre Teherã e Beirute. Pois é, e aí você tem um domínio, né, dos iranianos ali nessa área, e que é justamente isso que é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, do primeiro-ministro israelense, e é contra isso que eles tentam lutar. Agora, se vai ter eficácia nessa luta é o que veremos. Diego Pavão, muito obrigado, hein, por ter trazido essa explicação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã após ataques contra forças americanas, afirmando que Teherã vai levar uma surra. Quem está dizendo isso, entre aspas, é o próprio Donald Trump. O Comando Central dos Estados Unidos disse ter frustrado a ofensiva surpresa. Américo Martins, conta pra gente como seria essa ofensiva surpresa do Irã contra os Estados Unidos. E você vê que tem melhorado o clima, Américo. Ontem houve uma conversa do Benjamin Netanyahu com o presidente Donald Trump. Ele puxou a orelha de novo de Benjamin Netanyahu, dizendo que o conflito tem que acabar o mais rápido possível. Conta pra gente os bastidores dessas negociações. Olá, Uribe, boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Infelizmente, Uribe, os sinais que a gente tem vão na contramão disso. São péssimos os sinais diplomáticos e são muito preocupantes os sinais militares. Tivemos, de fato, essa reunião do presidente Donald Trump com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Segundo Netanyahu, foi uma boa conversa, eles falaram ali do futuro, mas o Donald Trump, mais uma vez, insistiu para Israel ficar fora do conflito com o Irã. A gente precisa levar em consideração que o principal interesse do Netanyahu neste momento é a eleição em Israel, que vai acontecer até no máximo o final de outubro. E o Netanyahu tem interesse em manter o presidente Donald Trump próximo dele e apoiando as propostas que ele vem defendendo aí nas eleições israelenses. E esse confronto no Oriente Médio, obviamente, vai ser um dos pontos principais para o eleitorado israelense. Até por isso, o Irã não está, neste momento, interessado em fechar algum tipo de acordo de paz. E a gente teve algumas provas disso, né, Uribe? O Irã lançou esse ataque surpresa, foram vários mísseis balísticos que foram lançados contra bases militares dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio. Um deles, por exemplo, a Jordânia, que disse ter interceptado pelo menos 5 mísseis balísticos que foram disparados contra uma base militar dos Estados Unidos. Aparentemente, esses ataques conseguiram ser repelidos sem causar maiores destruições nessas bases militares. Agora, os americanos ficaram irritadíssimos com o ataque, que eles disseram que foi um ataque de surpresa e injustificado. Por quê? Porque os Estados Unidos, nos últimos dias, anunciaram que tinham suspendido os ataques e não pretendiam voltar a atacar imediatamente, pelo menos, o território iraniano. Estavam em busca ali de algum tipo de saída diplomática e de tentar botar panos quentes no conflito militar que vinha numa escalada. O Irã, nesse ataque, acaba escalando mais as coisas. E a gente já teve uma resposta do presidente Donald Trump, que numa entrevista lá nos Estados Unidos disse hoje que o Irã vai tomar uma surra justamente por conta desses ataques que teriam sido ataques surpresa contra as bases militares americanas.
Quando o presidente americano falou, ele foi muito mais duro do que isso, inclusive, só para registrar. Usou ali palavrões em inglês que a gente não vai traduzir aqui, mas que basicamente queria dizer que os americanos querem dar essa surra militar nos iranianos. Pelo lado do Irã, a gente teve também o vice-ministro das Relações Exteriores, o Kazim Garibabad, falando que o Irã não quer uma negociação com os Estados Unidos neste momento. Ele desmentiu o presidente Donald Trump, que vinha falando que o Irã estava basicamente implorando por uma saída diplomática. O vice-ministro iraniano disse que não é nada disso, não querem uma saída diplomática, não entraram em contato com a Casa Branca nas últimas 2 semanas e querem sim continuar controlando o Estreito de Hormuz. O Irã, por sinal, rejeitou aquela proposta de Omã de tentar fazer uma administração conjunta, Irã de um lado, Omã do outro, do Estreito de Hormuz. O Irã diz que quer administrar tudo sozinho, quer cobrar os pedágios que lhe interessar de uma maneira absolutamente arbitrária do ponto de vista deles. Então a gente tem más notícias do ponto de vista diplomático e más notícias do ponto de vista militar. Com um agravante, Uribe e Tainá, só para concluir, um agravante pesado, inclusive. A Arábia Saudita começa a entrar no conflito. E como? Ontem, nessa madrugada, os Estados Unidos e forças militares da Arábia Saudita atacaram uma milícia pró-Irã que atua no Iraque. Foi a primeira vez que os sauditas participaram diretamente do conflito. O reino da Arábia Saudita estava evitando se envolver no conflito de todas as formas. Mesmo quando o reino foi bombardeado pelo Irã, eles tentaram continuar em negociações com os iranianos. E só se envolveram agora por conta de supostos ataques com drones dessas milícias. Isso causa um alarme enorme com a possibilidade dos sauditas, que são uma grande força militar, se envolverem diretamente também no conflito. Chega a um outro nível essa guerra, com a Arábia Saudita se envolvendo diretamente. Lembrando, né, Américo, que você trouxe essa análise muito bem ao longo da nossa cobertura. Lá no início da guerra, quando nós tínhamos Israel na faixa de Gaza, havia uma apreensão pela reaproximação da Arábia Saudita com Israel. E o Irã era um dos países que não queria essa aproximação. E agora a gente tem essa possibilidade de entrada da Arábia Saudita, muda completamente o cenário no Oriente Médio. Eduardo, fica claro para você que tipo de opção nessa guerra, particularmente eu estou falando agora das questões militares, Trump resolveu abraçar? Particularmente, assim, nós estamos com 150 dias de guerra, a gente tem uma oportunidade aí pela frente de mais 2 semanas, 4 semanas, essa janela de oportunidade para os esportes americanos, para o processo de decisão eleitoral americano, uma configuração de oportunidade, se ele escolher uma escalada, se ele escolher avançar esse processo. Não é o que eu acredito que ele venha a fazer, mas eu acredito que o nosso mês de agosto é essa equação em Y entre as possibilidades que ele tem e deixa de ter mais para frente e as possibilidades que ele concretamente vai exercer. Do ponto de vista militar, eu vou insistir nesse ponto. Que opções você enxerga para ele? Você mencionou assumir uma escalada. Particularmente, assim, nós temos 3 grandes vetores de força, né? Nós temos uma marinha americana que impera, destruiu a marinha iraniana, mas ela também já está no mar aí há 200 dias, batendo recordes, tem porta-aviões comissionado com recordes expressivos, 200, 230 dias no mar. Isso gera desgaste, falha operacional, necessidade de aporto. Então ele tem muita liberdade naval, mas não tem muita possibilidade de usar isso. A marinha iraniana continua com a tática de guerrilha, minas, fustigando, Hormuz é a grande preocupação. Nós temos uma força aérea americana com uma defesa aérea fantástica, segurando mísseis, segurando drones. A defesa aérea, a defesa antiaérea extremamente atuante, mas já com arsenal a 30%, 40% dos estoques normais de munição. Nós temos uma força militar de terra aí a 50 mil efetivos, e para uma ação militar precisaria de 2 vezes, 3 vezes isso. Então, eu acredito que escalar é amplificar a guerra aeronaval, amplificar a destruição de infraestrutura, mas ele não vai além disso no sentido de uma tropa terrestre no terreno, isso eu não vejo, pelo menos, nesse ponto. Orival, a gente, todo mundo que, como somos, né, fascinados pela leitura
de história militar, sobretudo, damos uma enorme importância aos fatores domésticos como condicionantes de ordens em operações militares. Em que medida os fatores domésticos americanos amarram Trump de maneira muito estreita, muito rígida, ou ele, digamos, assumindo algo que a gente, 2 semanas atrás, já tinha explorado um pouco nesse sentido. Ou ele assumindo que vai perder mesmo nas eleições de meio mandato, diz, não, eu vou em frente. Uma pesquisa hoje na CNN revela que 73% dos americanos consideram que o Trump não prioriza os problemas reais dos americanos. É um dado extraordinário, 3 em cada 4 americanos, considerando que o país é dividido quase metade entre republicanos e democratas. Então, para ele já está claro que ele não tem uma saída boa, né, para esse conflito no qual ele entrou, boa no sentido político, eleitoral realmente. Quer dizer, a melhor saída do ponto de vista eleitoral é estabilizar o Estreito de Hormuz para que a navegação seja retomada. Mas sem que isso represente uma humilhação estratégica muito grande, uma perda estratégica muito visível, né? Até porque o Irã já provou que ele, conforme vai sentindo essas necessidades, esses dilemas americanos, ele vai elevando o custo, né, para ter o máximo de proveito. O Irã, que eu me refiro, é a guarda revolucionária, cobrar o custo mais alto possível para que não volte a ser atacado por Estados Unidos, Israel e nenhum outro país, né? Então, o Irã agora buscou a iniciativa estratégica, né? Pela primeira vez atacou antes do que os Estados Unidos, não em retaliação, mas buscando o quê? A partir dessa iniciativa estratégica, no médio prazo, a dominância estratégica sobre o Estreito de Hormuz, sobre o Golfo Pérsico, né? Então, o Trump está realmente sem saída e aí busca subterfúgios político-eleitorais do tipo mudar a legislação americana para que os mais pobres, que são os que mais sofrem com o alto custo de vida, simplesmente não possam votar, não tenham a carteira de identidade federal, que é mais difícil de obter, não possam votar pelo correio. Então, ele está buscando realmente evitar uma derrota maior do que a que se configura.